Porque qual é o problema que eu vejo, né? Para você desenvolver o Brasil hoje, você quer ver, o pessoal fala, né? Eu estudei muito assim, a construção militar do chinês, né? Essa é a minha área. Então, construção naval, sistemas de armas, etc. Então, o pessoal fala, por exemplo, fabricação de navio na China. Ah, o navio chinês é mais barato porque o chinês é trabalho escravo? Não, não é. O salário do estaleiro chinês é bom. O salário deles é bom. Tá inferior em média em alguns países da Ásia, mas ainda é bom. Mas o que acontece? A logística chinesa, general, é uma logística muito barata. Porque se o sujeito precisar de uma coisa no litoral que está em Xinjiang, ele pede, vem em trem em alta velocidade, no dia seguinte está lá. A logística deles é muito boa. Eles investem para baratear o custo logístico. O custo logístico do Brasil é caro. A gente perde muita coisa da safra aí, porque não tem como transportar. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas aí. Por exemplo, outra coisa que a China está fazendo bastante agora é baratear o custo de energia. Por quê? Porque se você tem energia, como os alemães estão descobrindo agora, né? A Alemanha parece estar entrando em recessão porque parou de comprar gás russo. Como os alemães acabaram entendendo, energia barata é fonte de desenvolvimento, é alavanca para o desenvolvimento. Eles estão investindo nisso agora. Lá ninguém paralisa uma ferrovia porque vai passar ali no questões ambientais. Cantinho não de uma tem terra isso. indígena. Não vai parar. Não tem isso. Então, esse fundamentalismo nessas áreas ambiental, indigenista, etc., esse fundamentalismo não é bom. É que também tem o seguinte, né? A gente tem que olhar uma outra coisa também. Aí a gente entra no fator soberania. O nosso agro atrapalha o agro francês, o agro holandês e por aí vai. Para o francês ter a produtividade que o brasileiro tem, eles precisam investir uma nota em subsídios ali. Uma nota. Então, esses ataques que o Macron faz à nossa Amazônia, na verdade, ele não está preocupado com o ambiente, está preocupado com nada. Você acha que um banqueiro desalmado que nem ele vai ter alguma preocupação com isso? Não vai. A preocupação é a pressão que ele recebe do agronegócio francês, que não é competitivo em relação ao brasileiro. Eu acho que no setor industrial tem a mesma coisa. O brasileiro é trabalhador, é criativo, tá? Ele gosta de fazer as coisas e descobrir. Eu acho que se soltasse os freios daqui, isso aqui virava uma outra China. Isso não interessa para ninguém. Se uma China só já está quebrando os Estados Unidos por concorrência, imagina uma China. É como disse o Henry Kissinger, né? Não queremos outro Brasil ao sul do Equador. E aqui no Brasil, acho que tem um consenso popular aí de proximidade com os Estados Unidos. Por quê? Não diria que tem consenso popular, não. Eu sempre digo, a gente não tem que ter ter lado. Você tem que ter o interesse. E se em determinado momento o interesse pode ser totalmente oposto ao de um parceiro como os Estados Unidos. Eu digo isso, por exemplo, o Fagnaso lá no canal Arte da Guerra sofre bastante críticas por entender e falar de forma clara sobre a importância de se aproximar de China, de Rússia, e aí vem o público descascando. É cultural. O pessoal acha que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Não é. De forma alguma, não é. Algumas coisas, eu concordo com o senhor, algumas coisas a gente tem que buscar o interesse. Você quer ver um negócio? Algum tempo atrás, nós fizemos uma campanha lá no canal, contrapartidas australianas para o Brasil. Fizemos essa hashtag aí. O pessoal bateu bastante nisso. O que são essas contrapartidas? Os Estados Unidos estão fornecendo submarinos nucleares para a Austrália, general. Não. Se eles oferecessem um acordo desse para o Brasil, seria muito bem-vindo. Eu duvido que eles vão fazer isso daí, nos dar submarinos nucleares. Eu duvido. Eu estou ouvindo isso daí desde que eu era aluno da SpaceX. Né? É o grande objeto de desejo da Marinha brasileira, acho que dos militares brasileiros em geral. Eles não vão fazer isso para o Brasil. Se eles fizessem, eu seria pró-Estados Unidos, sem a menor dúvida. Porque eles não oferecem nada para o Brasil. Essa é uma realidade. E o interesse na Austrália? Um dos interesses estratégicos principais dos Estados Unidos é impedir que em qualquer região do mundo surja uma potência regional predominante. Por isso é que eles não querem que o Irã tenha arma nuclear. Não é só porque é arma nuclear, porque ela seria uma potência dominante. O Iraque, quando começou a levantar a cabeça, eles deram um jeito de cortar a cabeça do Iraque. Exatamente. Porque é ditadura? Pô, a Arábia Saudita também é ditadura. Porque não cortaram a cabeça do Iraque? Porque é aliado. E tem um livro, Os Próximos 10 Anos. Ele é um livro já antigo, já tem uns 20 anos. George Friedman. Sim, o do Stratford, aquele. E ele escreveu o seguinte, que os Estados Unidos...
exatamente por causa disso, que eles não querem uma potência predominante em nenhuma região do mundo. Quando uma potência começa a levantar a cabeça naquela região, eles investem na outra, para equilibrar. E ali diz textualmente que se nos próximos 30 anos o Brasil estivesse destacando na América do Sul a ponto de poder ameaçar interesses dos Estados Unidos no Atlântico Sul, eles tinham que investir na Argentina, que é para a Argentina equilibrar com o Brasil, e aí você ter esses dois aqui, um vigiando o outro, um com problema com o outro, que aí não há uma predominância né, na região. Então isso está escrito. Então, mas aí do nosso lado tem a Venezuela com bastante proximidade à Rússia e China. E aí... Mas a Venezuela está muito destroçada. É um anão militar aquilo ali. Então, mas aí minha pergunta é... Ela não ameaça o Brasil. Tem a possibilidade de surgir uma potência aqui a ponto dos Estados Unidos e o Brasil ter que ficar aliado aos Estados Unidos permanente aqui, ali como proteção? Aliado permanente, eu acho que jamais a gente deve ter isso aí. Agora, que tem uma potência aqui como a China, que de repente começa a se aproximar do Paraguai, né? Começa a ter uma base militar no Paraguai. Aí a gente tem que começar a se preocupar com isso. Tá? Mas não de imediatamente por causa disso se aliar aos Estados Unidos. Não. A gente tem que... O problema é que se a gente fosse forte, como deveria ser, o Paraguai ia preferir o Brasil do que a China. Tá? Acontece que é regra do jogo. Eles estão aqui e são fortes demais. O que nós vamos fazer? Tá. No governo Bolsonaro tinha um movimento de distância dos países vizinhos. Não sei se isso é exatamente isso, mas percebia por algumas falas. Por exemplo, Venezuela isolou Venezuela. Mas não era só, não foi o Bolsonaro que isolou. Os dois não se combinavam. Tá. Então não partiu do Brasil. Né? Da Argentina também não partiu do Brasil. Os dois não se combinavam. Questão ideológica. Agora, por que deixar a ideologia prevalecer nas relações internacionais? O que eu acho, o que eu sou contra, é você financiar com recursos que poderiam financiar a nossa indústria, você financiar a indústria dos outros. Exatamente. Ou a infraestrutura dos outros. Aí eu sou contra. Mas vamos ser sinceros, né, general? A política externa mudou um pouco depois que trocou o chanceler. Mas tinha muita gente ali que não tinha o mínimo conhecimento de geopolítica. A gente sabe que tinha um pessoal ali que... Isso daí, olha só. Era horrível. Vão querer dizer, desde o regime militar, que é a nossa política externa, depois do regime militar, ela perdeu aquela... Porque você vê, quem conduziu essa crise com os Estados Unidos, o decisor é o presidente, mas quem conduzia era a diplomacia. Hoje em dia nós temos a tal da diplomacia presidencial, que é o presidente como que conduzindo as relações externas são política de Estado. Então, não pode ser de governo do momento que tem uma ideologia, que tem afinidade, não. Ela tem que ser uma política externa de Estado. O que é importante para o Brasil? Sempre foi o não alinhamento, tá? Sempre foi o interesse nacional. Quando isso começa a mudar, porque tem um presidente que tem uma afinidade com o outro, essa coisa não dá certo. Pô. O meu ponto era o seguinte... Não tinha viabilidade do Brasil assumir esse protagonismo aqui na região, porque ele não se comunicava com a Argentina, não se comunicava com a Venezuela. Mas não foi a partir dali, já vinha de antes. Sim. O Brasil perdeu o bonde da história da globalização. E aí, quando esses países, que são rivais dos que já estavam aqui e que tinham interesse que o Brasil exercesse uma certa liderança, eles agora, com essas outras potências, Rússia, China, daqui a pouco vai estar a Índia, que é independente, daqui a pouco vem o Irã, com esses outros países aqui, eles não podem dizer, não, Brasil, você lidera. Lidera por quê? Com o quê? Se eles é que têm o poder de atração para eles. Então, eles vão ter que estar em querelas com esses outros países. E o Brasil vai estar no meio envolvido, mas não como cabeça de chave. É aí que eu queria chegar, porque no primeiro governo Lula, parecia que o Brasil tinha essa postura de liderança. Tinha Chaves ainda lá com muita força ideológica e tal, mas o meu ponto é,
Lula 3.0 assume essa liderança, na tua visão, não? Você está falando do Lula Paz e Amor, né? Você não está falando do Lula atual. Era o Lula Paz e Amor, que ia respeitar uma série de pautas, etc., nacionais e internacionais. Não era contra o agronegócio. Tá certo? Então você tinha, e você não tinha, em 2003, a China aqui. É outro mundo agora. A China chegou em 2008. 2007, 2008 foi que a China chegou aqui. Tá? A Rússia não estava na Venezuela. Tinha já alguma coisa, vendia coisa para ele já, Sim. porque já estava o Chaves. Quem estava mais na Venezuela era mais a Rússia do que a China. A coisa mudou. Então, naquele momento, além de ter um governo que não tinha uma postura mais agressiva, né? Talvez um ressentimento, era mais como pragmático se parece hoje, do que mais ideológico. pragmático. Era mais pragmático e ideológico. O Brasil era o que despertava o interesse dos outros. A China entrando, e hoje isso mudou. Talvez tenha começado pelo Brasil, realmente. E aí o Brasil assumia esse protagonismo. Além de ser a maior potência local, ele era o que atraía essa economia forte, essa potência de fora. Porque ainda não tinha a competição que tem hoje. Sim. Entendeu? Então você pega... A China vende, acho que muito mais para a Argentina do que o Brasil. Vende muito mais para o Uruguai que o já Brasil. É o maior parceiro. E não era assim. Então o Brasil tinha, o que eu digo, o Brasil tinha uma maior condição de atrair para a nossa esfera de influência esses países, porque não tinham competidores fortes aqui. E os que existiam davam uma abertura para o Brasil, porque era interessante para eles um Brasil equilibrado na América Latina, desde que não fosse uma potência regional preponderante. Mas do jeito que estava Mas bom.